E aí, pessoal, hoje é a segunda aula sobre Linux. A gente já instalou o Kali Linux na aula prévia e hoje eu vou falar um pouco para você sobre a estrutura de diretórios do Linux e também ensinar alguns comandos básicos de navegação em diretórios. Basicamente, a estrutura de diretórios do Linux segue uma hierarquia, né? A estrutura segue um sistema chamado HFS, que traduzido, né, para português basicamente é um sistema de hierarquia de diretórios, de arquivos também. E essa é a estrutura que está na imagem aqui representada para vocês. Basicamente, a maioria das pastas, né, principais está sob essa pasta chamada barra. Se a gente fizer uma analogia com o Windows, dá para dizer que essa pasta barra aqui seria o C, tá? Fazendo uma analogia com o Windows. E abaixo dela estão todas as outras. Cada pasta tem sua função específica, no caso sua característica específica, e eu vou entrar em detalhe em cada uma delas agora. Basicamente a barra bin, a barra bin não, né, a pasta bin, o diretório bin, ele é o diretório que contém arquivos executáveis do sistema e alguns comandos essenciais. Por exemplo, o comando bash, que a gente utiliza para summonar um bash, né, para spawnar um bash. É, Outros binários comuns, por exemplo, o cat, que é um binário que eu vou ensinar para vocês também. Quando eu falo binário, dá para entender como se fosse um comando a ser executado também. O cat, que é usado para listar conteúdos de arquivo ou concatenar arquivos. Tem o binário do vi, que é um editor de texto, e etc. Dentro da pasta boot, do diretório boot, o certo é falar diretório, tá? Não é nem certo falar muito bem pasta. A gente está acostumado a falar pasta, mas em Linux o mais correto seria falar diretório mesmo. Então eu vou começar a falar assim a partir de então. Dentro do diretório boot, a gente tem arquivos, né, justamente que fazem o boot do sistema. Então, alguns arquivos do bootloader, arquivos do Groove, a imagem do kernel também e etc. Dentro da pasta dev, a gente tem o que representa os dispositivos do sistema. Por exemplo, a gente tem um arquivo aqui dentro que representa o nosso HD e o nosso SSD. Você também vai perceber que basicamente no Linux, tudo que é representado por um arquivo. Então, por exemplo, o nosso HD dentro do Linux também é representado por um arquivo. É o SSD e etc. Então, se a gente entrar nessa pasta, a gente vai ver que provavelmente, né, vai ter um arquivo que vai representar o nosso disco rígido. Dentro da pasta etc, a gente tem alguns arquivos de configuração do sistema. Por exemplo, os arquivos de configuração do SSH, a gente também tem o famoso arquivo hosts, que a gente usa para botar entradas manualmente de DNS e tudo mais. A pasta home, normalmente é a que mais a gente utiliza, é onde tem as pastas pessoais dos usuários. Então, por exemplo, nesse sistema aqui representado, existem 3 usuários, o usuário 1, 2 e 3, e cada um tem seu respectivo diretório dentro da pasta home, certo? Então, a gente criou o usuário Kali antes, provavelmente, né? Provavelmente não, com certeza, a gente vai ter um diretório chamado Kali dentro da pasta home. A pasta lib, como o próprio nome já induz, né, é uma pasta que contém as bibliotecas, né, as libraries do nosso sistema. Então, a maioria dos arquivos aqui localizados, eles fazem suporte aos arquivos que estão na pasta bin e na sbin, que são os arquivos que têm, né, os binários do sistema. E a maioria dos arquivos aqui dentro são arquivos .so, que justamente são arquivos de biblioteca. Dentro da pasta mnt, né, a gente também pode chamá-la de mount, a gente tem arquivos utilizados para montagem de dispositivos. Então, por exemplo, se a gente está fazendo, se a gente tem algum diretório compartilhado, etc., normalmente a gente monta aqui dentro. Alguns sistemas vêm só com a barra MNT, alguns sistemas vêm com a MNT e com a barra mídia, tá? Se vier só com a barra mídia, ela meio que substitui essa barra MNT. Mas nos sistemas mais atuais é comum vir tanto a MNT, tanto a mídia. A MNT com o foco do que eu falei, justamente montagem de arquivos e dispositivos, e a barra mídia ela é utilizada para montagem de arquivos de mídias removíveis, por exemplo, pendrives, CD-ROMs e etc. Tá? A barra OPT ela é mais utilizada para aplicativos instalados que não são aplicativos nativos do sistema. Então, se a gente, por exemplo, instalar o Tilix, por exemplo, que a gente instalou, né, na aula passada, ele vai ter, né, alguns arquivos que representam ele aqui dentro dessa barra OPT. Dentro da barra proc, a gente tem arquivos que representam os processos que estão rodando no sistema. Então,
assim como a gente tem no Windows vários processos que estão rodando que a gente consegue ver lá pelo gerenciador de tarefas, no Linux, obviamente, né, cada coisa que está rodando por trás tem um processo respectivo. E esses processos estão todos representados por arquivos aqui dentro dessa barra proc. Então, se a gente entrar lá, a gente vai ver o processo 1, 2, 3 e assim por diante. A barra root é basicamente, né, a barra home, só que do root. É isso, é a pasta pessoal do usuário root, sem muito segredo. A SBIN é muito semelhante à bin, então ela vai ter binários e comandos aqui dentro, só que só podem ser utilizados pelo root, né, pelo sudo. É meio que um sudo bin, né, a representatividade desse nome. Então, porque existem alguns binários que só podem ser rodados pelo sudo, por exemplo, um deles é o fsck, que é um comando, né, utilizado aí para verificar a integridade de disco e verificar reparo e tudo mais. E então a gente só consegue rodar ele com permissão de sudo, por isso que ele está aqui dentro, né? Binários limitados ao usuário administrador do sistema. Dentro da barra tmp é a pasta temporária do Linux, então ela vai ser basicamente, por padrão, acho que ela é sempre apagada no reboot da máquina, mas é claro que tu consegue alterar essa configuração. Então todos os arquivos que estão aqui dentro são temporários e serão apagados quando houver uma reinicialização do sistema. Na barra USR, são arquivos pertencentes aos usuários. Então aqui contém algumas aplicações específicas para usuários e também alguns utilitários. Aqui dentro a gente consegue fazer, por exemplo, algumas personalizações de aplicativos e principalmente tem uma pasta muito famosa aqui dentro que é a Share, que seria a barra user, barra share, que são os aplicativos que são compartilhados entre os usuários do sistema e ali dentro normalmente a gente consegue fazer configurações de algumas aplicações que a gente baixa. Por exemplo, uma delas é o Bacula, que é um sistema de backup. Ali dentro a gente vai ter alguns arquivos de configuração desse sistema. E por último, a gente tem a barra var, que é onde são guardadas as informações das variáveis do sistema. Então, não das variáveis do sistema, informações variáveis do sistema. Por exemplo, arquivos de log, arquivos de e-mail, que estão sempre, né, variando e incluindo entradas e dados. E basicamente é isso a estrutura de diretórios. Agora eu vou passar lá para nossa máquina para a gente aprender alguns comandos aí de navegação. Bora lá. Bom pessoal, estou aqui no meu Kali então. Eu já vou abrir o Tilex para a gente ir executando os comandos conforme eu vou ensinando para vocês. Eu aumentei a letra dele para ficar um pouco mais visível no vídeo, mas vocês podem aumentar se vocês quiserem clicando aqui nos três pontinhos, preferências, default e clicar aqui em custom font que vai estar desabilitado e escolher aqui o tamanho dela, ok? Eu aumentei para ficar melhor no vídeo. Bom, vamos lá. Abri meu terminal, em que diretório que eu abro ele por padrão? Como é que eu posso ver isso? Eu posso usar o comando pwd, que é a abreviação de Print Working Directory. Então é printar, né, o diretório de trabalho. Vamos usar o comando pwd. Utilizando ele, a gente consegue listar o diretório que a gente está localizado, que nesse caso, e por padrão, sempre que tu abrir o terminal, tu vai estar na tua pasta pessoal, né? Que nesse caso, a nossa pasta pessoal é dentro da home, chamada pasta Kali, certo? Kali por quê? Porque é o nome do nosso usuário. Beleza. Como é que eu listo os arquivos e diretórios que estão dentro desse diretório atual? Comando ls, ok? Então, se eu usar um ls aqui, eu vejo que existem alguns diretórios, né, já criados aqui dentro, e esses diretórios são criados por padrão quando você cria um Kali Linux. Tem o desktop, documents, downloads e tudo mais. Existem, todo o comando Linux, não sei se todos, mas pelo menos a maioria, você pode utilizar flags. As flags meio que são opções sobre aquele comando. Então, como é que eu uso ela, tá? Um exemplo aqui, ls-l, tá? Normalmente as flags são representadas por menos e alguma letra, ou por menos, menos e o nome completo daquele comando. Então, se eu dar um ls-l e dar um enter, eu vejo que já mudou a nossa saída. Nesse caso, a nossa saída aqui veio em formato de lista e é justamente o que a flag "-l" faz. Trouxe aqui algumas outras informações que eu não vou entrar em detalhe, mas no caso traz informações de permissionamento, de quem é o dono da pasta, de tamanho da pasta e etc, ok? Mas eu não vou entrar em detalhes que nem eu comentei. Isso vai ficar para outra aula, principalmente essa parte de permissionamento, que futuramente é bem importante ter conhecimento. Para limpar a tela, tá? Você pode dar um clear ou simplesmente dar um Ctrl L que vai limpar também. Outra flag interessante para mostrar para vocês, eu vou abrir outra aba só para ficar um pouco mais representativo, tá? Vou dar um ls aqui e a gente vê que tem, né, aqui 8 diretórios.
Uma flag interessante de usar é a "-a", tá? A "-a" ela vai listar todos os diretórios. Como assim todos? Aqui já não listou todos? Não necessariamente, porque no Linux a gente tem aquilo que a gente chama de arquivo oculto. Vou usar o "-a" para vocês verem. Deu para ver que já mudou bastante a saída, né? Muito mais arquivos. Esses arquivos que tem ponto antes, né, ou diretórios que tem ponto antes, eles são representados pelo ponto na frente. Então, esse ponto na frente basicamente quer dizer que o arquivo ele é oculto. Como é que eu sei se é um arquivo ou um diretório? No Kali Linux, tudo que é branco, né, normalmente é um arquivo, e tudo que é azul, dessa cor aqui, né, azul mais escura, é um diretório, ok? Ou também você pode ver, justamente utilizando aquela listagem "-l", se tem um D aqui na frente, é um diretório, e se não tem, né, é um arquivo, ou é um arquivo, basicamente. Outra flag interessante para dizer para vocês é a "-r". A "-r", basicamente, ela vai listar recursivamente todos os diretórios que estão abaixo desse. Então, eu posso usar aqui. E, claro, dentro do desktop, dentro da Documents, da Music, eu não tenho nenhum arquivo, mas dentro da Downloads eu criei esse arquivo blá 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 só para representar para vocês que daí com o ls-r eu consigo ver todos os arquivos que estão dentro dos diretórios dentro dessa pasta. Então, basicamente, é uma listagem recursiva. Outro comando que é utilizado também para listar diretórios é o próprio dir, mas ele não é tão utilizado assim, então a gente vai deixar quieto por enquanto. O principal comando que a gente utiliza então para navegação de diretórios é o comando cd, tá? O cd, né, da sigla é uma sigla para Change Directory e basicamente vai trocar o diretório. Então, vamos dizer que eu quero entrar aqui no diretório desktop. Basta eu dar um cd desktop. Ah, uma dica é usar o tab, tá? O tab ele completa, então se eu escrever só des e dar um tab ele vai completar. E nesse caso o Kali Linux ele é case insensitive, então se eu escrever com o D minúsculo e der um tab ele vai completar também. Do contrário, se tu fizer isso no Ubuntu e em algum outro sistema, provavelmente ele não vai, por padrão, se você escrever minúsculo e dar um tab, ele não vai completar se o diretório for maiúsculo. Você pode mudar isso nas configurações do próprio usuário, mas enfim. Então dei um cd desktop, enter, pronto. Agora eu estou no diretório desktop, como eu posso ver com o comando pwd. Home, Kali, desktop. Se eu der um ls-l aqui dentro, eu vou ver que ele... Opa, perdão. Um ls-a aqui dentro, eu vou ver que ele lista, né, já que ele não tem nenhum diretório, ele vai listar dois diretórios, entre aspas, específicos, que nesse caso é o ponto e o ponto ponto. O ponto, ele representa o diretório atual. Então, se eu der um cd ponto, eu não vou mudar de diretório porque, né, literalmente ele é o diretório atual. E o ponto ponto, ele representa o diretório anterior. Então, se eu quero voltar, né, para nossa home Kali, eu posso dar simplesmente um cd ponto ponto e beleza, voltei para o diretório anterior, certo? Então, ponto ponto para voltar para antes. Agora vamos dizer que eu quero ir para o diretório principal, né? Aquilo lá que eu disse que é o pai de todos. Basta dar um cd barra, né? O nome do diretório principal não é barra. É só fazer isso, dar um enter e agora eu estou aqui no nosso diretório pai de todos, que é simplesmente representado por barra, que nem eu fiz a analogia, seria o C do Windows. Se eu der um ls aqui dentro, né, usar o "-l" para fazer em formato de lista, eu consigo ver todos aqueles diretórios que eu comentei anteriormente, que é o media, o mnt, o proc, o root, o usr e o var. Tem vários outros aqui, alguns são específicos do Kali, mas aquela estrutura que eu trouxe é basicamente o que representa assim a maioria dos sistemas Linux. É claro que vai ter uma alteração de uma para outra. Inclusive aqui tem alguns arquivos de diretórios que são próprios da máquina virtual, né? Se não fosse uma máquina virtual, esses arquivos de diretórios não seriam nem listados. Nesse caso aqui não é nenhum arquivo, nenhum diretório, é um link, mas eu também não vou entrar em detalhes por agora. Quero voltar de novo para nossa pasta pessoal. O que eu posso fazer? Tem dois caminhos. Na real, tem três caminhos. Eu posso usar tanto o nome completo daquele diretório. Então, se eu fizer um cd barra Kali, voltei para o nosso diretório pessoal. Vou voltar de novo para barra, só para representar aqui o comando. Uma maneira muito mais prática, em vez de digitar tudo, é dar o cd e o til. O til ele vai representar a pasta pessoal do nosso usuário que a gente está utilizando no momento. Então, basta usar isso, dar um enter e voltei para a nossa pasta principal. Agora vamos voltar para o cd barra e utilizar outro comando, que é o cd hífen. O cd hífen vai voltar para o diretório anterior que a gente estava. Então, antes de estar no cd barra, a gente estava no home Kali. Então, se a gente utilizar o cd hífen, estamos no nosso home Kali. Então, eu acho que é interessante vocês lembrarem desses comandos. cd ponto ponto,
volta um diretório. cd til vai para home. E cd hífen vai para o diretório anterior. Por exemplo, se eu entrar aqui na barra e depois eu entrar dentro da pasta dev e utilizar... vamos fazer mais um caminho. E depois entrar dentro da barra tmp, que é a temporária. Se eu usar o cd hífen agora, para onde que eu vou? Para onde vocês acham? Volto para o diretório anterior. Qual é o diretório anterior, se não o tmp, né, que é o nosso atual? É o barra dev. Então basta dar um cd hífen, voltei aqui para o barra dev, ok? Agora eu quero voltar de novo para a nossa pasta pessoal, cd til. Estamos na nossa pasta pessoal. Beleza? Outro comando que eu vou mostrar para vocês é o comando mkdir, que é o comando make directory. Então eu vou criar um diretório, mkdir é trilha. Dou um ls aqui, criei o diretório trilha. Então basta eu entrar aqui nele com o cd e estou aqui dentro, certo? Maravilha. Quero remover esse diretório que eu criei. Em vez de mkdir, de make, rmdir de remover. Simples, né? rmdir trilha, dou um ls, cadê? Removi, né, o nosso diretório. E assim, eu acho que para navegação de diretórios, por enquanto é isso, tá ok de comandos. Que nem eu comentei na próxima aula, eu vou entrar em muitos mais comandos que não só de diretório, de arquivos, de edição de arquivos, criação, remoção e etc. Localização de binários e muito mais, mas para navegação de diretórios eu acho que está ok por enquanto. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos à próxima aula, vai ser acho que uma das mais importantes para vocês aprenderem sobre a navegação, mas é isso. Então, até a próxima. Valeu!